Vocês já pararam para se perguntar algo assim? Por que no hemisfério sul as terras emersas ocupam apenas um quinto da superfície? Por que apenas 10% da população mundial vive no hemisfério sul? E por que quase não há navios navegando nas altas latitudes do hemisfério sul? Talvez existam criaturas monstruosas por lá, ou quem sabe monstros marinhos astutos habitando aquelas águas. Ou talvez estejam lá a famosa Scylla e Charybdis, impedindo qualquer embarcação de passar entre elas. Olá, pessoal! Claro que a resposta para essas perguntas não está em monstros lendários, mas em razões bastante comuns e realistas ligadas à geografia, à economia e ao clima. Sejam bem-vindos ao Pipa. Agora vamos investigar a fundo os motivos por trás de tudo isso. Então, vamos começar. A causa é a longa distância? Como vocês sabem, em um globo terrestre, a rota mais curta entre dois pontos é representada por um arco de círculo máximo, mas em um mapa plano essa rota parece curvada. Esse tipo de paradoxo surge porque é tecnicamente impossível representar a Terra, que é uma esfera, em um mapa plano, sem distorcer suas propriedades geométricas. Para resolver esse problema, utiliza-se um método científico especial conhecido como projeção cartográfica. Ao criar mapas de pequena escala que abrangem regiões extensas, são utilizados principalmente os métodos de projeção cilíndrica e projeção cônica. Nesses dois métodos, a esfera é convertida num plano com base em técnicas matemáticas complexas e rigorosas. Por isso, por exemplo, a rota mais curta entre a costa leste da Austrália e a costa oeste do Chile só pode ser representada de forma aproximada como um arco. O comprimento desse arco varia conforme os pontos escolhidos no litoral de cada continente, mas fica em torno de 9.000 a 13.000 quilômetros. Essa é uma distância bastante grande, mas não é a maior, ficando abaixo da distância entre a Ásia e a América do Norte, uma região coberta por inúmeras rotas de transporte marítimo. Assim, fica claro que o problema não está apenas na distância. O que exerce uma influência muito maior é o fato de que entre esses dois continentes do sul encontra-se a região oceânica mais tempestuosa de todos os oceanos do mundo. Latitudes perigosas do sul. A região marítima mais tempestuosa do mundo inclui as faixas de latitude de 40 graus, 50 graus e 60 graus sul. A chamada rota mais curta entre a Austrália e a América do Sul passa justamente por essa região. Desde o século XVIII, essas águas do hemisfério sul são conhecidas entre os marinheiros por nomes bastante reveladores, como os 40 Rugidores, os 50 Furiosos e os 60 Uivantes. Desde a época em que os primeiros veleiros oceânicos se aventuraram ao sul dos 40 graus de latitude, a severidade dessa região extremamente perigosa não mudou em nada. Nessas latitudes, os ventos de oeste continuam soprando constantemente, exatamente como acontecia no passado. E pode-se dizer que esses ventos literalmente dão a volta ao planeta. Em seu caminho não existem continentes, montanhas nem grandes obstáculos. Esses ventos circulam ao redor da Terra, passando apenas sobre águas geladas e intermináveis do Oceano Austral. Diferentemente do hemisfério norte, não há aqui sequer uma costa capaz de amenizar a força desses ventos. Embora, na verdade, essa comparação talvez não seja a mais adequada. Afinal, esses ventos são correntes de ar gélidas, carregando enormes quantidades de umidade congelada e minúsculas partículas de neve e gelo. Sob a ação desses ventos, as ondas ganham força e atingem alturas impressionantes. Em qualquer outra região marítima, ondas de 6 metros já seriam consideradas excepcionais, mas, nas latitudes dos 40 Rugidores e dos 50 Furiosos, alturas entre 4 e 6 metros são algo comum. Nessa região, esse é um clima absolutamente normal, por assim dizer, corriqueiro. Quando o tempo está assim, os pescadores mais experientes costumam sorrir e dizer: está só um pouquinho agitado. Já quando poderosos ciclones extratropicais surgem sem qualquer aviso prévio, a cada 2 ou 4 dias, as ondas chegam a atingir entre 15 e 20 metros de altura. E no caso das ondas anômalas, conhecidas como rogue waves, elas podem alcançar de 20 a 30 metros ou até mais.
Essas ondas colossais são geradas por ventos que sopram sobre o Oceano Austral a velocidades de 20 a 30 metros por segundo ou mais, atravessando vastas extensões marítimas praticamente sem encontrar resistência. A distância ao longo da qual esses ventos sopram continuamente, conhecida como pista de vento, alcança vários milhares de quilômetros e, em alguns locais, chega a 10 mil ou até 12 mil quilômetros. Além disso, nessa faixa de latitude, sistemas de baixa pressão se formam continuamente. Quando as ondulações provocadas por uma tempestade anterior ainda não se dissiparam e se somam às ondas geradas por uma nova tempestade, ocorre o fenômeno conhecido como interferência de ondas. Grandes ondas se sobrepõem a outras grandes ondas, formando verdadeiras muralhas de água que podem atingir entre 20 e 30 metros de altura. Soma-se a isso a influência da corrente circumpolar antártica, que flui de oeste para leste. E quando o vento sopra em direção oposta a essa corrente, ocorre um fenômeno extremamente interessante, mas também extremamente perigoso. As ondas tornam-se mais curtas, mais altas e com cristas muito mais íngremes. Ondas desse tipo representam um enorme perigo para qualquer embarcação, inclusive para os navios mais modernos. Ainda assim, para os gigantescos navios porta-contêineres atuais, o maior perigo são as ondas de longo período, cujo comprimento pode alcançar entre 300 e 500 metros. Esse comprimento de onda é praticamente igual ao comprimento total dos modernos porta-contêineres, que varia entre 300 e 400 metros. Se um desses navios ficar com a proa apoiada sobre a crista de uma onda e a popa sobre a crista da onda seguinte, a parte central do casco parecerá afundar. Nesse momento, o navio se curva intensamente e nem mesmo os materiais mais resistentes conseguem suportar a tensão, fazendo com que ele se parta ao meio como um galho seco. O mesmo pode acontecer quando a proa ou a popa ficam suspensas no ar e sem apoio. Porém, não são apenas essas ondas de longo período que representam perigo para as embarcações. Um risco igualmente fatal surge quando o navio despenca do alto de uma onda e se choca contra a superfície do mar, com acelerações que chegam a 2 ou 3 G. Não existem muitos metais capazes de suportar impactos dessa magnitude. Além disso, se a proa mergulhar durante a queda, a água do mar invade o convés e, com sua enorme força, arranca os dispositivos de fixação dos contêineres, lançando caixas de várias toneladas como se fossem simples bolas de borracha de brinquedo. Gelo e icebergs. Para os navios que cruzam o Oceano Austral, outro grande perigo é a colisão com icebergs e as condições do gelo na região como um todo. No entanto, os icebergs das águas austrais são diferentes do tipo comum de iceberg, como aquele que ficou famoso por causar o naufrágio do Titanic. Nas altas latitudes do hemisfério sul, os icebergs também são peculiares, e muitos deles são enormes blocos de gelo tabulares que se desprenderam das geleiras continentais da Antártida. Em alguns casos, eles podem atingir dezenas de quilômetros de extensão e áreas de milhares de quilômetros quadrados. Mas o principal perigo para os navios não são esses gigantescos blocos de gelo. Afinal, essas massas de gelo podem ser facilmente identificadas até mesmo do espaço. Um perigo muito maior para as embarcações são os blocos de gelo menores, com apenas alguns metros de tamanho. Existem vários tipos desses pequenos blocos de gelo, como os growlers, pequenos fragmentos com até 5 metros de comprimento, e os bergbeats, blocos que medem entre 5 e 15 metros. Muitas vezes, a parte desses blocos que fica acima da superfície da água não chega sequer a 1 metro de altura. Mesmo quando há pouquíssimas ondas, é praticamente impossível avistá-los da ponte de comando. Isso porque, como já explicamos, até mesmo as menores ondas dessa região possuem uma altura considerável. No entanto, mesmo uma colisão com os menores tipos desses blocos de gelo pode causar danos fatais, até mesmo aos navios mais modernos. Isso acontece porque menos de 10% do bloco fica visível acima da água, enquanto os outros 90% permanecem ocultos sob a superfície. Além disso, esses blocos de gelo são duros a ponto de serem comparáveis ao concreto. Em uma colisão com um navio, mesmo um bloco de apenas 3 a 5 metros pode entortar as pás das hélices ou perfurar o casco. Como uma simples conta demonstra, se um navio colidir com um bloco de gelo a uma velocidade de 18 a 22 nós,
ou seja, entre 33 e 40 km por hora, o impacto pode equivaler a dezenas de toneladas força. Em colisões desse tipo, partes do casco podem ser destruídas, ou seja, podem surgir rombos que acabam provocando o alagamento dos compartimentos da proa. Agora imagine um navio entrando durante a noite, numa área coberta por uma vasta quantidade de pequenas placas de gelo flutuante. Como as possibilidades de manobra ficam extremamente limitadas, existe o risco de várias perfurações ocorrerem simultaneamente no casco, deixando a embarcação incapaz de navegar e até mesmo levando-a ao naufrágio. Este é apenas um cenário teórico, mas no passado, pequenos navios baleeiros realmente passaram por situações desse tipo, em diversas ocasiões. Ainda mais frequente é o acúmulo de gelo no casco e nas estruturas do navio, um fenômeno que ocorre quando a temperatura cai abaixo de 0 graus Celsius. Como já mencionamos, nessas temperaturas, mares agitados e ventos fortes são condições climáticas comuns nas altas latitudes do hemisfério sul. Nessas condições, as ondas e os borrifos de água atingem o convés e as estruturas acima dele, congelando instantaneamente. Como resultado, camadas e mais camadas de gelo se acumulam, cobrindo completamente a proa, o convés, os contêineres, as antenas, os mastros, a ponte de comando e todas as partes expostas da embarcação. Como o gelo se acumula acima da linha d'água, o navio se torna mais instável e mais propenso a adernar. Esse efeito se intensifica ainda mais porque o peso da embarcação aumenta rapidamente, podendo crescer entre 500 e 1.000 toneladas ou até mais. Além disso, o gelo pode bloquear o sistema de governo, deixando o navio sem capacidade de manobra. Como resultado dessa verdadeira reação em cadeia, o acúmulo de gelo se acelera e, se a tripulação não conseguir removê-lo em até 3 a 6 horas, a situação pode se tornar crítica, fazendo com que o navio corra sério risco de afundar. A economia é mais importante do que a geografia. Como vimos, a rota mais curta que atravessa as altas latitudes do hemisfério sul, conhecidas por suas frequentes tempestades, na verdade não é tão curta assim e, além disso, está repleta de perigos. Mas será que o perigo alguma vez conseguiu impedir o avanço da civilização humana por um longo período? Não, nunca conseguiu. Por outro lado, a falta de vantagens econômicas sempre foi um obstáculo para qualquer empreendimento ou projeto. E este caso não é diferente. O principal motivo para não existir uma rota de transporte intensa através das altas latitudes do hemisfério sul é econômico. Isso porque, nessa questão, a economia tem mais peso do que as condições geográficas e climáticas da região. Afinal, faz sentido gastar enormes esforços e colocar vidas humanas e embarcações em risco para manter um fluxo de transporte tão pequeno? O transporte marítimo se desenvolve onde existe grande volume de carga. Atualmente, as rotas com maior movimentação de mercadorias são aquelas entre Ásia e Europa, Ásia e América do Norte, Europa e América do Norte, Golfo Pérsico e Ásia, além das ligações entre a América do Sul e a Europa e entre a América do Sul e a Ásia. Como podem ver, a rota marítima entre a Austrália e a América do Sul não aparece nessa lista. E, na verdade, dificilmente ela teria motivos para se desenvolver. Isso porque essas duas regiões exportam em grande medida produtos primários semelhantes, como grãos, carne e minério. É verdade que existe algum comércio entre elas. Por exemplo, o Chile exporta para a Austrália minério de zinco, frutas congeladas e castanhas, enquanto a Austrália exporta carvão e fertilizantes para o Chile. Porém, o volume dessas trocas é pequeno e as mercadorias são transportadas por rotas mais seguras ou através de portos intermediários. Quanto à maioria dos outros produtos, a América do Sul e a Austrália são mais concorrentes do que parceiras comerciais, não havendo necessidade de negociar mercadorias semelhantes. Além disso, existe outro aspecto, embora menos importante. Entre esses dois continentes, nas águas austrais, quase não existem grandes portos e há pouquíssimas ilhas. As ilhas isoladas espalhadas por essa imensa extensão marítima são tão raras que podem ser literalmente contadas nos dedos de uma das mãos. E, além disso, elas são pequenas demais e possuem infraestrutura insuficiente, o que impede que grandes navios de carga ou de passageiros realizem abastecimento, reparos, troca de tripulação ou busquem abrigo durante tempestades.
A ausência de portos intermediários também representa uma séria limitação para o embarque de mercadorias ao longo da rota, um dos pilares da logística moderna. Do ponto de vista econômico, essa é uma situação extremamente desfavorável. Ainda assim, o tráfego marítimo do Oceano Austral nem sempre foi tão reduzido quanto é hoje. Até cerca de 100 ou 150 anos atrás, as águas das altas latitudes do hemisfério sul eram utilizadas com bastante frequência. Por exemplo, quando os veleiros retornavam da Austrália para a Europa, passando pelas altas latitudes do hemisfério sul, eles aproveitavam os fortes ventos do oeste. Eles aproveitavam os fortes ventos de oeste para navegar em velocidades muito elevadas. Os famosos clippers oceânicos utilizavam uma rota que atravessava o Pacífico Sul, contornava o Cabo Horn, na extremidade da Terra do Fogo, e depois cruzava o Atlântico até a Europa. No entanto, a rota entre a América do Sul e a Austrália, utilizada nessa época, não era uma ligação direta entre os dois continentes, mas apenas parte do caminho rumo à Europa. Com a abertura do Canal de Suez, a era dos clippers chegou ao fim e os navios a vapor que os substituíram precisavam navegar por mares mais tranquilos para economizar combustível. Mais tarde, com o surgimento dos gigantescos navios porta-contêineres, as rotas pelo sul caíram completamente em desuso. Isso porque o transporte marítimo moderno de contêineres depende da existência de grandes portos, capazes de atender embarcações de grande porte e enormes volumes de carga. Atualmente, o transporte marítimo de cargas da Austrália é voltado principalmente para a Ásia, enquanto o Chile concentra suas exportações marítimas nos Estados Unidos e na China. Não há necessidade de utilizar as perigosas águas das altas latitudes do hemisfério sul. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não deixem de avaliá-lo e compartilhá-lo com seus amigos. Obrigado por assistir. Então, até a próxima. Tchau!